O ministro do STF, Alexandre de Moraes, reabriu a investigação contra Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, o partido do Bolsonaro. A decisão veio graças a mensagens encontradas no celular de um assessor do general Braga Neto, que reforçavam o envolvimento do partido com um relatório falso sobre as urnas eletrônicas. Como se diz no Rio Grande do Sul, preteou o zóio da gateada. Vamos falar com a nossa maravilhosa Sofia Labanca no Plantão do Meteoro a respeito disso. Valdemar achou que tava tava suave, tava tranquilo pra ele e pá! Xandão? Ah, pois é, Ana, isso aconteceu durante, na verdade, o julgamento do núcleo 4 da trama golpista. A gente teve o julgamento no núcleo 1, que foi aquele que estava incluindo o Bolsonaro, a gente inclusive retransmitiu ao vivo aqui, ele completo, né, Ana? Agora a gente teve o julgamento do núcleo 4, que era considerado aí o núcleo da desinformação, o núcleo das fake news, né? Que foi concluído o julgamento ontem, né, com dia 21 de outubro, com a condenação dos 7 réus. Mas no meio disso aí, eis que surge um pedido do Xandão dizendo que, olha, se esse rapaz aqui, esse réu aqui, Carlos César Moretzon Rocha, for condenado, a gente tem que reabrir a investigação contra o Valdemar da Costa Neto, que até tinha sido investigado, mas não foi denunciado pelo PGR, pelo Paulo Gonet. Então ele colocou, se ele for condenado, a gente tem que reabrir. Foi condenado, e o resto da turma falou, tá certo, tem que reabrir. E daí você fica, por quê? Por quê? O que uma coisa tem a ver com a outra? Por que se esse cara, esse Carlos Rocha aí, for condenado, teria que reabrir investigação contra o Valdemar? Ana, esse cara, Carlos Rocha, ele era do Instituto Voto Legal. O que é Instituto Voto Legal? Foi um instituto que foi contratado pelo PL, partido do qual Valdemar é presidente, para fazer um relatório sobre as urnas eletrônicas sabidamente falso. Se o cara foi condenado porque o instituto dele fez um relatório falso sobre as urnas eletrônicas, não faz sentido que o presidente do partido que contratou ele para fazer o relatório fosse investigado, no mínimo investigado? É isso. Vamos lá pro UOL que a gente tem um pouquinho mais de informação. A abertura será enviado à PGR, Procuradoria-Geral da República. A possibilidade de reabertura de inquéritos está prevista no Código Penal, caso surjam novos elementos. Como não houve a condenação, o tribunal entendeu haver novos elementos para retomar as investigações. A PGR vai analisar se essas novas provas são suficientes para reabrir diretamente o caso ou se pede alguma diligência extra para a PF. Também pode avaliar que não tem nada relevante relacionado a ele e mantê-la fora da denúncia. Ou seja, o Paulo Gonet ainda tem a possibilidade de dizer, não, deixa quieto. Mas, no mínimo aí, a primeira turma do STF colocou uma pressão. Porque o Paulo Gonet já tinha livrado o Valdemar, e agora o primeira turma, não vou dizer toda, porque o Fux não se pronunciou sobre isso, mas pelo menos 4 dos 5 da primeira turma falaram, tem que reabrir esse negócio aí, tem que reabrir. De qualquer forma, Ana, eu queria trazer aqui uma outra parte, um trecho desse julgamento, do qual o Alexandre de Moraes fala desse relatório. Porque talvez quem tenha boa memória vai lembrar que esse relatório, ele já rendeu uma multa para o PL, uma multa de 22 milhões que o PL teve que pagar por litigância de má-fé. O Xandão resolveu falar um pouquinho sobre esse relatório durante o julgamento lá do Núcleo 4. Acho que vale a pena a gente mostrar. Aqui, presidente, Mr. Carmen, eminentes ministros,
aqui, uma das coisas mais bizarras, talvez que a Justiça Eleitoral tenha recebido desde a sua criação. Após a derrota eleitoral, em 22 de novembro de 2022, o Partido Liberal do réu Jair Messias Bolsonaro, que havia perdido a eleição, apresentou uma representação eleitoral para verificação extraordinária das eleições, obviamente com o intuito de ampliar a tensão social, a polarização, e pedindo a anulação de metade das urnas só. Então, haviam urnas, alguns modelos, as urnas fabricadas antes de 2020 e as urnas fabricadas a partir de 2020. Segundo, e aqui a participação do réu Carlos César Rocha na falsificação de um documento que serviu de laudo para essa representação eleitoral, segundo o Partido Liberal, essas urnas de antes de 2020, elas foram fraudadas, elas direcionavam votos. E as urnas depois de 2020, não. E por que isso? Porque as antes de 2020, segundo eles, teriam dado mais votos ao candidato Lula e as outras ao candidato Bolsonaro. Eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, imediatamente determinei que houvesse o aditamento da inicial, porque você não pode pedir que as urnas que você mesmo imputa como fraudulentas só fossem anulados votos dessas urnas no segundo turno, e não no primeiro turno, onde o Partido Liberal ele elegeu 99 deputados e vários governadores. Se as urnas fossem anuladas, o Partido Liberal perderia mais da metade dos deputados. E aí a má-fé, a litigância de má-fé, foi comprovada porque se recusaram a aditar. Ou seja, eles não queriam que fosse anulado eventuais urnas com problemas. Eles queriam que fosse anulado somente os votos do segundo turno num candidato que venceu a eleição. Mas os votos nos candidatos do próprio PL deveriam permanecer. Eu digo isso realmente com dor no coração, mas uma das coisas mais bizarras que a Justiça Eleitoral recebeu. Você viu o tamanho da cara de pau, Ana? Você viu o tamanho do cara de pau? E daí o que aconteceu? Ontem o cara que era responsável por esse relatório foi condenado. E daí, basicamente falaram, quem pediu esse relatório? O partido do Valdemar? Então a gente tem que investigar o Valdemar. Óbvio. Mas Sofia, será que só isso justifica reabrir uma investigação? Ainda mais que já tinha sido... o PGR já falou que já não ofereceu a denúncia. Pois é, Ana, mas tem mais uma coisinha. Mensagens de celular. Opa! Vamos lá pro ICL Notícias, reportagem do Kleber Lourenço. Mensagens de celular fazem Valdemar voltar a ser alvo do STF pela trama golpista. A reabertura da investigação contra o presidente do PL, decidida nesta semana pelo STF, está ancorada em material colhido na Operação Contragolpe, deflagrada pela Polícia Federal em novembro de 2024 e com desdobramentos em dezembro. Entre os itens periciados, o celular do coronel da reserva Flávio Peregrino, assessor do Braga Neto, revelou mensagens que reforçam o envolvimento do partido na divulgação de um relatório sabidamente falso sobre as urnas eletrônicas. De acordo com fontes na PF, os arquivos apreendidos mostram trocas de mensagem entre Carlos Rocha, aquele que eu falei lá, que foi condenado, ligado ao Instituto Voto Legal, e um consultor técnico contratado para elaborar o documento. O consultor teria alertado Rocha de que não havia irregularidades nos códigos-fontes das urnas, contrariando a tese da suposta fraude. Mesmo assim, o conteúdo foi levado a público e o consultor recebeu a orientação para não se manifestar, ou seja, falaram para o Carlos Rocha, não fale nada, porque só o PL pode falar sobre o tema. Acabou. Acabou.
Se o Valdemar escapar dessa, assim, fecha a Olha. justiça. Se o Valdemar escapar dessa, ele tem algum trunfo muito grande, viu? Porque tá feia a situação. Gente, acharam mensagens no celular do assessor do Braga Neto dizendo: a gente sabe que isso aí que tá no relatório é falso, mas você fica quieto porque só o PL que pode falar. Eu tô aqui passando na cabeça, Sofia, o que ele pode alegar, assim, né? Não tem, ele é presidente do partido. Vai dizer o quê? Isso aí foi ordem de quem? Né? Ah, Enfim, é isso, Ana. é isso? Vamos lá, Sofia. O Valdemar é uma dessas figuras que... e isso é uma estratégia, não é nova, é meio recorrente também no bolsonarismo aí, essa coisa de ficar em cima do muro entre largar a mãozinha e não largar a mãozinha do Bolsonaro, né? Então ele já algumas vezes, assim, primeiro foi, não, dane-se o Bolsonaro, não tem nada a ver com isso, ele que se ferre sozinho, eu vou continuar aqui. Passa um tempo, ele volta, né? Volta a defender o Bolsonaro, volta a abrigá-lo, né, debaixo de suas asas ali. Não, o PL dá todo o apoio e tudo mais. E fica nesse vai e vem, assim, para tentar manter, a meu ver, assim, né, limpar a barra do partido e dele mesmo, do Valdemar, mas ao mesmo tempo tentar manter, porque vai que o Bolsonaro não se dá mal, né? Ou vai que eles possam herdar algum capital político do Bolsonaro. Então fica nessa posição assim de soltar e não soltar a mãozinha, né? E nisso, esse é um dos fatores para ele ter se dado mal, né? O fato de que ele não pulou fora do barco. Mas aí o resto da história ele não pulou fora do barco porque ele estava pilotando, né? Esse é o ponto também, né? Ele não é só interessado no capital político do Bolsonaro, ele também é agente de tudo que foi feito, né? E pouco se considera assim, né? Publicamente, pelo menos, a posição dele. Ele se posiciona muito publicamente como, né? Não, ele é apenas o presidente do partido, né? E consegue se safar muito dessas ligações. Essa troca de mensagem acaba com essa possibilidade, né? Dele botar tudo na conta do Bolsonaro e põe ele como um cara que, aliás, deveria estar nesse mesmo inquérito aí do golpe, devia estar nesse mesmo julgamento. Ficou de fora porque aproveitou uma brecha, aproveitou uma chance, mas agora a conta está chegando, de fato, né? Eu ia dizer, eu acho muito difícil que ele se safe, porque me parece uma coisa muito forte, assim, para ele não se safar. Mas, né? Como eu não sei que tipo de trunfo ele pode ter aí, né? Porque ele é um nome muito forte, principalmente de bastidor. Talvez ele possa ter algum trunfo que o manteve fora do radar até agora. Não sei. Outra coisa que me anima para pegar no lado positivo da coisa é como muita coisa que a gente dava como perdida, sabe? Vem sendo reaberta. Então a gente dava como perdida, dava como, não, o Valdemar conseguiu se safar. E a coisa volta. A gente também dava como perdida a investigação sobre o relatório da CPI da Covid. E a gente está vendo que essas coisas podem retornar sim, e especialmente algo que a gente não considera, que uma condenação puxa a outra, que uma comprovação puxa a outra, que uma investigação puxa a outra. Então vai aparecendo relações nas investigações e também o clima político vai se transformando para que tenha aquilo que em algum momento era impensável de que fosse para frente,
em outros momentos pode sim retornar. Isso talvez dê muita esperança aí para muitas das investigações que a gente viu flopar, né, num passado recente e que podem estar fazendo aí um retorno triunfal, que essa do Valdemar seja uma delas, né? Espero que sim, porque essa é a chance. Tem um prato cheio aí para isso. Essas mensagens são um prato cheio. Se não for para frente agora, é caso aí de ficar bastante preocupado mesmo. Uhum. Isso aí. Vamos lá. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Andy. Isso aí, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Bora lá.